que bom podermos voltar a estar juntos estudando a Palavra de Deus. Depois de uma semana, retornarmos. Quero, antes do estudo de hoje, fazer um registro de gratidão a Deus, porque mês de abril é o mês da Escola Bíblica Dominical. Quero, primeiramente, agradecer ao Senhor pela oportunidade de termos a Escola Bíblica Dominical como agência de capacitação dos crentes para a sua vida cristã. E também agradecer a Deus a vida de nossa igreja, a existência de nossa igreja, em investir na capacitação de obreiros, de líderes, de professores que atuam na EBD. Agradecer a Deus também pelos nossos coordenadores e os nossos professores. E agradecer ao Senhor por você, aluno da EBD. E, ao mesmo tempo, quero incentivar aqueles que ainda não são alunos de escola bíblica dominical a se tornarem alunos, porque, sem dúvida, será de muita valia para a sua vida espiritual. Bom, como disse, hoje nós vamos estudar a lição de número 4, que tem como tema a nova condição do salvo. Esse é o tema da lição de hoje. Nós temos pelo menos 2 objetivos na lição de hoje. O primeiro objetivo é compreender que a condição do salvo é inegociável e imperdível. Tremendo objetivo, né? A condição de salvo é inegociável, é imperdível, é valoroso. O segundo objetivo é viver na condição de verdadeiro filho de Deus. O salvo, por meio de Cristo, se torna filho de Deus e precisa, então, viver esta condição. Então, esta nova condição de salvo precisa ser vivida e testemunhada por cada um de nós. O texto que nós estaremos abordando é Gálatas, capítulo de número 4. E o versículo, que é o texto áureo da lição, é o versículo de número 4 deste capítulo, que diz assim: Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Aqui está exatamente Paulo falando aos Gálatas do tempo em que o Senhor Deus, trouxe o seu Filho Jesus Cristo, nascido de Maria, de mulher, e nascido também em tempos da lei em que Moisés estabeleceu para o povo de Israel. Para dar aqui a informação que ele faz aqui, o destaque é que ele nasceu em tempos da lei, mas veio para cumprir toda a lei em nosso lugar e assim, pela graça do Senhor Jesus Cristo, sermos salvos, não é? Então, isto é que temos como destaque aqui neste versículo. E este versículo, portanto, é o texto áureo desta lição de hoje. Gálatas capítulo 4, verso 4, que é esse versículo, mostra-nos exatamente a condição de filho que temos, que ela acontece em razão da consumação do plano de salvação do Senhor para as nossas vidas. Ou seja, Deus preparou o mundo para o nascimento de Jesus. Por isso ele diz no verso que, na plenitude dos tempos, ele enviou o seu Filho. Deus enviou o seu Filho na plenitude dos tempos, nascido de mulher, sob a lei. Então, entendendo que Jesus Cristo veio para consumar o plano de salvação que Deus estabeleceu em favor do homem, para que pudesse resgatar o homem para si. Versículo 6, Gálatas 4, 6. O que diz o verso 6? Ele diz assim: E porque sois filhos,
Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que chama Abba, Pai. Este versículo de número 6 mostra-nos o quê? Mostra-nos que nesta condição de filho, ele nos outorgou o selo que é a garantia desta nova situação. O selo é a presença do Espírito Santo, que por meio da salvação somos alcançados pelo Espírito Santo do Senhor e ele passa a conviver conosco. Ou seja, o Espírito que recebemos, o Espírito Santo, é que nos conduz ao clamor fervente, reverente e dependente de Deus, dizendo Abba, Pai. Significando dizer que a partir da presença do Espírito Santo do Senhor, nós nos apresentamos diante do Senhor de forma reverente, clamando pela sua presença em nossas vidas e a sua obra em nossas vidas. Isto é possível porque o Espírito Santo do Senhor habita em nós. Capítulo 1, verso de número 7. O capítulo 1, verso de número 7, fala-nos da condição de filhos que somos, nos dá o entendimento, não é? De que somos os reais herdeiros do Senhor. Olha o que diz o verso 7. Ele diz assim: portanto, tu não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro por obra de Deus. Tu já não és mais escravo, mas és filho. E porque sois filhos, tu és herdeiro do Senhor. Esse versículo mostra-nos exatamente, que Jesus Cristo é aquele que veio para nos libertar da escravidão do pecado. E com este entendimento, nós temos esta relação com o Senhor e Ele nos concede a possibilidade de, com Cristo, sermos também herdeiro de todas as bênçãos celestiais preparadas para os filhos salvos por meio de Jesus. Versos 8 e 9. Versículo 8 e 9, que diz assim: mas quando não conhecieis a Deus, servis aos que, por natureza, não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres? Aqui, Paulo está, de alguma maneira, resgatando a ideia do que estudamos na lição passada, quando os crentes estavam sendo, de alguma maneira, influenciados por crentes falsos, ou crentes intrusos, como nós dissemos no domingo passado, na lição, que traziam questões judaizantes para dentro da igreja. E Paulo, então, está chamando os cristãos, mais uma vez, para pensar o seguinte: vocês têm o conhecimento daquilo que é mais importante, que é Deus, que proveu a salvação de vocês. E por que vocês voltam ao antigo conhecimento, às antigas práticas, já que agora vocês foram resgatados pelo Senhor? Então, a condição de filho aqui, nestes versículos 8 e 9, promove em nós um relacionamento com Deus e nos aproxima dele para que nós possamos conhecê-lo. Então, a importância é de retornar para Deus. Paulo está, de alguma forma, apelando os crentes a retornarem para Deus, para que pudessem conhecer a Deus, porque já eram conhecidos de Deus. Então, esta relação com Deus, intimidade com Deus é possível porque somos seus filhos, porque nos tornamos filhos do Senhor por meio de Jesus. Versículo de número 22.
O verso 22, Paulo está trazendo à mente um fato histórico conhecido tranquilamente pelos crentes hebreus, não é? Que é resgatando fatos históricos do tempo de Abraão. Olha o que diz o versículo de número 22, portanto. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava, outro da livre. Paulo vai se utilizar dessa abordagem de forma ilustrativa, resgatando a mente dos irmãos o que ocorreu lá nos dias de Abraão, não é? E que nós já conhecemos a história, em que Ismael nasceu da escrava, que foi dada por Sara a Abraão, porque achava Sara que não teria condições de dar luz a um filho. Mas o Senhor garantiu a Abraão que de Sara nasceria aquele que era o escolhido para a descendência de Abraão, que era Isaque e não Ismael. Então Ismael é o filho da escrava e Isaque é o filho da livre. Ismael de Agar e Isaque de Sara. Então você conhece a história e, naturalmente, Paulo está trazendo a memória aqui para valorizar o estado de liberdade que nós temos. No caso da igreja, a liberdade da lei, que era pregada entre os judaizantes, que a lei era veículo da salvação. E era tão pesada a lei, né? E agora Paulo está dizendo que a salvação é pela graça em Cristo Jesus. Então, a promessa que o Senhor tinha feito da salvação se consumou, vindo de Abraão, passando por Isaque, Jacó, chegando até os dias do Messias. Então, a condição de filhos é o resultado do cumprimento de uma verdadeira e inequívoca promessa. Ou seja, Deus cumpriu a sua promessa. A promessa não ficou inválida, mesmo diante das atitudes de Abraão lá no passado. Deus não deixou que aquele jeitinho humano prejudicasse, o cumprimento da sua promessa. Não foi o jeitinho humano de Abraão e de Sara que pudesse atrapalhar ou invalidar a consolidação de uma promessa. Muito pelo contrário, Deus guiou toda a história até que Jesus veio, morreu na cruz, ressurgiu ao 3º dia, e aquele que crer nele e entrega a sua vida para ele, encontra a salvação e se torna filho de Deus, como diz exatamente João, no capítulo que escreveu, e o versículo que escreveu, que aqueles que creem no nome do unigênito Filho do Senhor, se tornam filhos do Senhor. Portanto, irmãos queridos, o que nós entendemos aqui, e quando lemos as cartas que Paulo escreve aos Gálatas, ele está exatamente ressaltando para nós e ensinando para mim e para você o valor de crermos na pessoa de Jesus Cristo. Paulo está enfatizando para os crentes aos Gálatas, da Galácia, o lugar que Jesus precisava ocupar nos seus corações. E, sem dúvida, é a ênfase que nós também precisamos dar às nossas vidas cristãs. Que lugar Jesus tem ocupado em nossa vida cristã? Então, quando o texto diz para nós, em Gálatas 4, que, vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus nos revelou o seu Filho, ou seja, no tempo que ele achou por bem, ele nos revelou o seu Filho, é isto que eu e você precisamos valorizar, de que Jesus Cristo foi revelado a nós para que nós pudéssemos conhecer a glória de Deus e, por meio dele, alcançarmos a plenitude da salvação, E que, sem dúvida, por meio dele temos para a vida eterna. Quando ele diz que
que agora nós somos filhos de Deus e que Deus enviou o seu Espírito para habitar em nós, ele quer dizer que nós precisamos dar lugar a este Espírito Santo do Senhor em nossas vidas. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, ele diz: não entristeça o Espírito, não abandone o Espírito, não apague o Espírito. Então, o Espírito Santo do Senhor precisa ter significado em nossas vidas. Então, a pergunta é: que significado o Espírito Santo de Deus tem na sua vida? Então, nós fomos alcançados por Jesus e pela salvação nós somos casa, habitação do Espírito Santo do Senhor. Quando ele diz no versículo de número 7 que nós fomos alcançados pela graça do Senhor para deixar de ser escravo, mas agora livre e como os filhos, somos herdeiros de Deus, herdeiro da sua graça, herdeiros da promessa do Senhor, herdeiro da glória eterna, da mansão eterna, por meio de Jesus. Então nós temos que valorizar isso, irmãos. Essa graça que nos alcançou. Então, a palavra de Paulo traz aos crentes do seu tempo o desafio e encorajamento de permanecer firme. Eu imagino que esta mesma palavra quer nos encorajar a permanecer firme. Então, qual é o desafio? Qual é a aplicação para as nossas vidas? Bom, o estudo tem como tema a nova condição do salvo. Esse é o tema do estudo. Que viver da nova condição do salvo diante de Deus, eu preciso de alguma forma refletir nisto e entender o seguinte, que eu devo preparar uma reflexão para o seguinte tema: meus privilégios e responsabilidade como filhos de Cristo, como estou cuidando disso? Então, o desafio desta lição para mim e para você é que eu devo primeiro entender que ser filho de Deus é um privilégio. E que privilégio, né? Sermos chamados filhos de Deus. E segundo, entender que ser filho de Deus é uma responsabilidade. Responsabilidade de dar testemunho, dessa graça que nos alcançou. De viver como filhos de Deus. Quantos de nós não temos vivido como filhos de Deus? Lembra da lição de número 1? E que a gente estudou dizendo que muitos estão na igreja, mas não assumiram o compromisso de filhos de Deus? Talvez fizeram a opção por ser membro da igreja, mas é preciso fazer a opção pela conversão a Cristo. Então, convertidos a Jesus, passamos a ter a responsabilidade de dar testemunho da nossa fé. Então, esse é o desafio lançado para mim e para você nesta lição. Entender que é um privilégio ser filho de Deus, mas também cumprir com a responsabilidade do testemunho de sermos filhos de Deus. E como é que isso vai acontecer na sua experiência cristã? Como viver esta nova condição de salvo? Vamos ver aqui. Eu tenho aqui pelo menos 4 características importantes de como viver essa nova condição de salvo. Talvez a gente poderia ampliar isto, mas vamos citar essas que estão aqui, que aliás o autor faz menção na revista. Viver esta nova condição de salvo significa viver com gratidão a Deus por esta tão grande salvação. E como nós precisamos ser gratos ao Senhor, por ter sido alcançado por esta grande salvação. Significa também estar na nossa compreensão que é necessário sempre crescer na graça do Senhor.
Ou seja, o nosso exercício de crescimento cristão é diário, é constante, até que Jesus volte, né? Então, enquanto estamos aqui, nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, na nossa relação com Jesus e dar frutos, né, desta nova vida. Viver sempre na condição de verdadeiros filhos. Ou seja, a minha maneira de pensar e agir tem transparecido que eu sou um filho de Deus? Então, para que eu possa viver na condição de verdadeiro filho de Deus, eu preciso dar testemunho, não é? Através do meu pensar, do meu agir, da maneira de falar as coisas, como me relaciono com os irmãos na igreja, como me relaciono com a família, como eu tenho me relacionado com os amigos no trabalho, na escola, na faculdade, na universidade, com os vizinhos, não é? A minha atitude tem feito com que eu seja luz e sal na terra diante das pessoas? Então, viver essa nova condição significa viver como verdadeiros filhos de Deus na terra. Significa também compartilhar a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Compartilhar esta mensagem com outras pessoas, com aqueles que querem, né, ouvir e receber no coração. Então, há muitos corações preparados para receber. Há corações que vão ouvir e não vão receber. Haja vista a parábola que Jesus contou da semeadura, né? Há vários tipos de terra onde as sementes caem. Mas ele diz que há sementes que caem em terras boas. Então eu preciso ser instrumento do Senhor para que esta semente caia no coração que há de frutificar, né, para a salvação. Então, que eu e você possa realmente, com gratidão, apresentarmos-nos, né, diante do Senhor, gratos por esta grande salvação. Crescer na graça do Senhor todos os dias. Viver como filhos de Deus diante de um mundo tão corrompido e diante de um tempo tão necessário, né, em que venhamos a dar o nosso testemunho e compartilhar a verdade do Evangelho ao coração das pessoas. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, esta é a lição de hoje, né, que estamos estudando, para que eu e você possamos viver esta nova condição de salvos, filhos do Senhor. É preciso que o Espírito Santo de Deus esteja nos encorajando a permanecer firme diante dos desafios deste tempo. E que tempo, né? Que tempo trabalhoso, como diz Paulo escrevendo a Timóteo. Mas é neste tempo que o Senhor nos está permitindo viver, para que realmente as pessoas nos conheçam e reconheçam em nós a grandiosidade do amor de Deus. Que Deus, portanto, me abençoe a sua vida, para que, como filhos do Senhor, possamos dar testemunho de nossa fé a todos ao redor de nós. Eu quero orar com você. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado porque fomos alcançados por Jesus. Obrigado porque somos salvos em Cristo e que eu e os meus irmãos possamos dar testemunho desta salvação. Possamos fazer frutificar esta salvação no coração de tantas pessoas. Que possamos realmente viver como teus filhos na face da terra. Ó Deus, mais uma vez, abençoe as famílias de nossa igreja. Abençoe os ministérios de nossa igreja. Abençoe, ó Deus, a vida dos nossos líderes, a vida do nosso ministério pastoral, desde o pastor Paulo e todos os pastores auxiliares. Ó Deus, que sejamos homens realmente dedicados ao Senhor. Os pastores membros de nossa igreja sejam também abençoados. Abençoe, querido Pai, aqueles que estão envolvidos no cuidado com os enfermos nos hospitais neste tempo. Os irmãos que fazem realmente a obra que
de médicos ou de enfermeiros ou de técnicos ou de homens que cooperam e mulheres que cooperam, que, sendo eles teus servos, sejam testemunhas do teu evangelho ali também. Abençoe o nosso Brasil, abençoe os que governam a nossa pátria e as nações ao redor do mundo. Ó Deus, consola os corações dos aflitos e dá a nós a coragem para continuar firmes da tua presença. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, obrigado por mais uma vez podermos estar juntos, né? No compartilhamento da lição desse trimestre e, sem Deus assim nos permitir, voltaremos a estar com você compartilhando a palavra de Deus. Que Deus te abençoe.